Oi, corredores! Eu estou aqui hoje num bate-papo. Acho que vocês nunca viram tanto especialista junto comigo num vídeo aqui no Sport Bus Corrida, né? E eu acho que se fazia necessário, não tá eu com um especialista só, a gente fazer um bate-papo com uma mesa redonda quase, né, de especialistas. Então eu estou aqui hoje com a Isadora. A Isadora Nunes, ela é de Porto Alegre, ela é fisioterapeuta, ela é lá da Care Club de Porto Alegre. Eu estou aqui com o Dr. Líter Nunes, ele é médico do esporte, é daqui da Care Club de São Paulo, e eu estou também com o Dr. Marcel Sobrado, que é ortopedista, especialista em joelho, e é aqui também da Care Club de São Paulo. Em primeiro lugar, obrigada, muito obrigada aos três pela essa generosidade de estar esse tempinho aqui com a gente para compartilhar o conhecimento de vocês, a especialidade de vocês com o nosso público. É um prazer, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho esse assunto que a gente gosta tanto e trata tanto no dia a dia. Legal, legal. Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu acho que trazer a equipe de fisioterapia junto com a equipe de ortopedia da medicina do esporte para a gente discutir um assunto que é tão comum no dia a dia, né? A corrida e a performance esportiva e eventualmente lesões que podem acontecer. Discutir isso num ambiente com conhecimento científico atualizado, com várias frentes de conhecimento, eu acho que é bem legal para poder a conversa ser justa, ser franca, né? E a gente pontuar aqui o que realmente é importante do ponto de vista osteomuscular, ortopédico, né, que é acho que o grande foco da conversa que a gente vai ter hoje, mas também pensando em saúde no geral, pensando em saúde, em corrida bem feita, em bem-estar, enfim, tudo mais que está associado à corrida, né, que, como a gente estava falando, é um mundo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu agradeço também o convite, acho que é uma coisa que, né, como o doutor disse, a gente vivencia muito, né, e a gente passa por esse diálogo com pacientes ou com atletas cotidianamente, então acho que trazer isso, né, esclarecer um pouco isso, né, claro que vai caso a caso, mas fazer um consenso um pouquinho mais geral para que, assim como, né, o que a gente vai discutir aqui foi veiculado para que as pessoas tenham acesso também a informações, né, que possam beneficiar a tomada de decisão, que norteia a nossa prática clínica aí também todos os dias. Legal. Gente, a provocação que nos trouxe aqui foi o assunto que ficou aí nas últimas semanas nas mídias sociais, principalmente na comunidade corredora, que é a história de que correr depois dos 40 causa lesões. E, em especial, foi citada a história do joelho, né, doutor Marcel, que é também sua especialidade. Então, eu vou começar pelo doutor Marcel e pela Isadora. Né, doutor, dá para a gente ser tão assim pontual e falar que correr depois de uma idade X, Y, Z causa lesão? Ou então exagero? Eu acho que essa história toda aí, né, que deu tanta repercussão da questão de correr depois dos 40 anos, eu acho que isso acabou sendo um pouco de um recorte, vamos dizer, jornalístico, de certa forma, uma manchete chamativa, né, que deu uma repercussão até muito grande. Eles conseguiram o que queriam. Então, assim, eu acho que nem foi 100% o que o colega, o médico, quis dizer. Você lê a reportagem, não é 100% isso que ele disse, mas a questão, né, toda ao redor a idade mudou muito, né? Então, hoje, 40 anos hoje, nossa, há 100 anos atrás, o que era 40 anos, do que é hoje... Eu vou terminar aqui e vou pro asilo, tá? Porque eu tô com 34. Não, exatamente. A gente vê em alguns esportes... você vê no triatlon, né? O cara que bateu o recorde mundial do triatlon há 2 anos atrás, é que agora foi batido de novo por um de 23, mas... Há 2 anos atrás, quem bateu o recorde mundial tinha 38 anos, ou 39 anos, o recordista mundial do Ironman. Então, assim, a idade hoje em dia, cronológica, já não é um fator de definição de muita coisa, né? Deus! Então, assim... Graças a Deus, né? Nossa, eu tenho
enfim, eu estava conversando agora de um paciente que não tem nada a ver com a corrida, eu vou acabar saindo um pouco da tela. Eu atendi um paciente agora de 80 anos que pula de paraquedas. Juro. A gente entrevistou a edição que a gente vai circular começo de abril, a edição impressa, depois vai estar no site, vai estar online. A gente entrevistou aquela senhora norte-americana de Atlanta que terminou o 5K dela abaixo de 59 minutos e viralizou no mundo. A gente conseguiu falar com ela lá, ela mandou uma entrevista para a gente, mandou um vídeo para a gente. Ou seja, ela começou, ela tem 98, mas ela não começou com 11, que nem eu. Né? Ela começou com 70 e ela vai cacetada. Exato, você vê. Então, assim, eu acho que assim, primeira coisa, acho que acabou sendo uma coisa sensacionalista até, de um recorte, de um comentário que o colega fez, que não foi exatamente tudo que ele disse na reportagem. Eu acho que a ideia aqui nem é comentar tanto o que foi dito pelo colega, mas discutir um pouco isso da corrida e que o que de fato existe, que cuidados precisam ser tomados para você conseguir gozar dessa atividade física com qualidade de vida, em que ponto a fisioterapia, a medicina do esporte, a ortopedia, o treinamento, o fortalecimento, tudo isso pode contribuir para a pessoa ter qualidade de vida e conseguir correr até 80, 90 anos. Então, assim, uma coisa que é inegável, né, é que ao longo do tempo, realmente, nossas articulações, elas vão devagar perdendo um pouco a capacidade de absorção. Como tudo, né? Existe um processo de degeneração. Agora, de maneira nenhuma, isso é impeditivo de atividade física, de corrida. Eu tenho inúmeros pacientes, acima de 60, 70 anos que correm e correm super bem, correm longas distâncias e não tem nenhum tipo de queixa ou incômodo. A questão é, lógico, quando a pessoa começa a correr numa idade, principalmente a pessoa que não corria desde cedo, ela começa a correr numa idade mais avançada, tem alguns cuidados. Não é igual quando você tem 15 ou 20 anos, que você põe um tênis e sai correndo e você corre 5 km e nada acontece. Então, assim, eu acho que a questão da discussão não é mais se tem problema correr após os 40 anos, porque realmente isso não é uma verdade, mas a ideia é que cuidados, né, que ponto que a fisioterapia, a medicina do esporte, a ortopedia, o treinamento podem te ajudar a conseguir correr sem ter lesões e ter todos os benefícios que a corrida tem, né, porque, enfim, acho que o Litter pode falar até melhor que eu, a corrida, nossa, tem inúmeros benefícios em termos cardiovasculares, perda de peso, para controlar pressão alta, diabetes, enfim, o sono, melhora a alimentação, enfim, a gente pode ficar aqui. Acho que nem vai conseguir abordar. A gente nem vai conseguir abordar nesse bate-papo aqui todos os benefícios da corrida, mas eu acho que a ideia é assim, em que ponto uma pessoa de uma idade avançada precisa talvez ter uma abordagem um pouco mais cuidadosa em relação à corrida, mas de maneira nenhuma, não é impeditivo e a gente acredita muito no esporte como mudança de vida e de promoção de saúde. Eu gosto desse ponto que você colocou e vou passar para a Isadora, que eu acho que é bem isso, né? Eu sempre bato na tecla, eu sou meio fora da curva no mundo da corrida, no mundo de conteúdo de corrida, primeiro porque eu sou mais velha, eu não sou uma influência jovem, bonitinha, de corpão, né? Então eu sou uma senhora de 54 anos, grisalha, né? Que já teve uma trombose cerebral, enfim, um monte de coisa, né? Trata com cannabis com o doutor Roberto Beck na Care Club por causa de dor crônica, enfim, né? Então, assim, eu procuro levar esse lado menos pace, menos inacessível. Na verdade, não é que ele é inacessível, ele é acessível para poucos. Né? Como eu falei, eu corro há mais de 40 anos, então eu sei que aquela coisa das majors ou do Zé Edu, que é um colaborador nosso aqui no Jornal Corrida, fim de semana passada ele fez em 4 dias 3 maratonas em 3 cidades diferentes e em 2 continentes diferentes. Ele correu na sexta-feira a maratona de Jerusalém, no domingo a maratona de Roma e na segunda-feira uma maratona do Vaticano. E ontem ele estava inteirão comigo lá gravando. E é um executivo de um alto banco nacional, trabalhando a semana inteira. Então, é um caso que eu falo que uma hora eu vou levar ele para a NASA,
né, para estudar. Então, tem esses casos? Tem. A gente vê no universo da corrida um monte. Mas o que eu acho que leva a essa coisa que todo mundo questiona, não vou correr porque eu fico lesionado, e que abre portas para esse tipo de título, né, que já foi até trocado na matéria, né, quando essa matéria tão polêmica saiu, falava lá, correr depois dos 40 causa lesões. Agora você entra lá, já está, pode causar lesões. Então, até quem escreveu já editou a matéria, né? Porque não é bem assim. E aí eu queria passar para a Isadora, porque ela, como fisioterapeuta, né, a gente chega no fisioterapeuta já com problema, né? Né, Isa? A gente chega depois de já ter errado em tudo. Então, a gente treinou sem... A gente tem mais de 40 anos, treinou sem uma orientação, treinou sem fazer um check-up, treinou com dor nos joelhos, mas sem ir lá e ver com o doutor o que pode ser e, de repente, fazer um fortalecimento. Então, assim, na sua experiência como fisioterapeuta, e que atende também na Care Club de Porto Alegre, muitos corredores, com certeza. Correr depois dos 40 é a causa de lesão da maioria, né? Ou não? Cara, eu acho que você mais vê na sua maca? O que você mais vê dentro do consultório? Assim como o doutor trouxe também, acho que a gente está falando, né, sobre isso de uma prática rotineira tanto na medicina e na fisioterapia muito também, que é o perigo da gente generalizar informações, assim, né? Tudo passa por uma avaliação individual especializada prévia, né? Então, assim como, né, pessoas que têm lesões prévias de joelho ao se expor à corrida e também estão mais predispostas a desenvolver algum tipo, né, de sintomatologia a partir de determinada carga, a partir de determinado volume, a partir de determinada intensidade, né? Isso funciona da mesma maneira, né, com o fator idade. Então, o fator idade não é o único fator predisponente, né, o único despertar para a gente desenvolver alguma sintomatologia, né? Então, assim como o doutor trouxe alguns exemplos, eu estava acompanhando aqui no domingo retrasado, uma corrida grande da Live XP que a gente teve aqui em Porto Alegre, uma das etapas, né? Eu estava acompanhando mais de 10 atletas meus, assim, então tenho me envolvido bastante nesse mundo da corrida, fui para prestigiar, fui convidada para correr, mas resolvi me abster, e dentro deles, né, eu tinha atletas que estavam indo para o pódio do 21 km, tinha atleta que estava voltando de lesão e bateu RP nos 21 também, eu tinha atletas amadores com idades avançadas também, né, que estavam indo para simplesmente curtir a prova. Mas me chamou a atenção, passou um senhor, né, pela linha de chegada dos 10 quilômetros com o número de peito dele, e casualmente, né, o pessoal da organização sabia, né, ele estava comemorando os 80 anos dele, né, chamou vários amigos, assim, para receber ele na chegada, todos os amigos que estavam correndo já tinham, enfim, né, eram participantes de grupos de corrida dele, né? E isso foi muito marcante, assim, né? Como chegou na frente de muita gurizada aí que estava correndo os 10 quilômetros, né? E estava usando aquilo como qualidade de vida, né? Então é um pouco perigoso a gente fazer essas certas informações, né? Balizadas em só um fator de risco, talvez. Mas, né? Diferentemente da minha prática clínica, eu costumo atender mais pacientes jovens com queixas também, né? Reafirmando que talvez o fator idade não seja nossa única preocupação, né? Se discute até fatores protetores da exposição a determinados exercícios, né? A nível articular, claro que a gente, né? O que eu quero trazer aqui é que tudo passa por uma avaliação prévia, né? E se a gente pudesse conscientizar todos os pacientes de que passar por especialidades e ouvir opiniões direcionadas a cada uma delas, né, antes de iniciar uma atividade física, ou enfim, quando as queixas ainda são menores, talvez seja o maior fator protetor, para além da gente querer determinar fatores externos que podem predispor ele à lesão, porque cada indivíduo é indivíduo, isso é um jargão popular, né, então cada fator se aplica, né, em maior ou menor magnitude para determinado paciente. Mas se tivesse que tirar minha prática clínica como via de regra, eu discordaria dessa afirmação,
né? Porque se manifesta, são muito mais fatores relacionados à exposição, quanto aquela pessoa pratica, como ela pratica, do que, de certa forma, a sua idade em si. Eu vou voltar com uma pergunta para você já que eu até anotei aqui, mas eu queria que o Dr. Litter, a gente falasse um pouco. Eu entrevistei recentemente a doutora Rafaela e tem um bate-papo com ela sobre check-up no nosso canal. Até porque o corredor, aquela máxima de que a corrida é só pôr um tênis e sair. Eu acho que quem inventou essa frase, eu queria aprender quem inventou essa frase. Eu acho que alguma marca de tênis só pode, me desculpem os meus parceiros, anunciantes, marca de tênis, mas só pode ter sido, né? Porque não tem uma mentira maior do que essa, né? Que é só pôr o tênis e sair, não é bem assim. E aí, doutor, eu queria te colocar assim, eu sou de uma época que não existia medicina esportiva. Eu cheguei aí cardiologista que falava, não, você tem que parar de correr, você está chegando nos seus 40. Isso há 14 anos atrás. Olha, você tem que tomar cuidado. Enfim, então eu acompanhei muito, eu acompanhei na prática e em mim toda essa evolução da medicina esportiva, né? Porque eu faço esporte desde criança e quero continuar fazendo até morrer, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, dentro da medicina esportiva, que muito corredor que ouve a gente aqui nem faz ideia, né? No vídeo da doutora Rafa lá, ela explica muito bem o que ela e o doutor Litter fazem, tá? Então, vocês vão lá, assistem o vídeo, tá? Para ver a importância que é o médico do esporte, tá? Eu queria que você trouxesse, dentro desse avanço, eu acho que quanto mais a medicina esportiva avançou, mais ficou comprovado de que não existe muito essa limitação de idade, né? Eu queria que você trouxesse isso, né? Quebrasse um pouco, de novo, essa frase de que pode causar qualquer coisa depois dos 40, porque hoje a gente sabe que a corrida ela ajuda desde casos de Alzheimer, né? A diabetes, até simplesmente ter uma qualidade de vida boa na velhice. Então, eu queria que você trouxesse esses indícios, esses conceitos que a ciência e a medicina esportiva trazem para a gente mais atualmente, que acabam com qualquer falácia dessas, né? Legal, legal. Você trouxe um resumo assim, da medicina do esporte nos últimos anos, né? Ela realmente era uma especialidade pouco conhecida, muita gente não sabia o que era, ou então, quando conhecia, era uma especialidade que não é exatamente o que a gente faz, né? Já coloquei aqui na minha listinha... Era só para olímpico ou jogador de futebol, né? Isso. É bem comum de pensar em isso, né? Putz, eu não sou atleta, por que eu vou passar com o médico do esporte? É porque o nome completo da especialidade é Medicina do Exercício e do Esporte, né? Então, o exercício é o que todo mundo acaba fazendo em algum dado momento da vida, né? Eu ainda não assisti o vídeo da Rafa, conheço a Rafa, minha amiga, eu já anotei aqui que eu vou assistir o vídeo dela para ver tudo direitinho, aprender com ela também. Mas, assim, eu tenho certeza que o que a Rafa falou lá na conversa que vocês tiveram é que a medicina do esporte ela é uma especialidade de intersecção com várias outras especialidades. A gente médico do esporte, nós temos conhecimento de cardiologia, de fisiologia cardiopulmonar, né, cardiologia, parte de pneumologia, tem da ortopedia também, nós trabalhamos clinicamente parecido com o que os ortopedistas fazem, né, mas com uma limitação que é natural da nossa especialidade. A gente também tem interseção com treinamento, a gente tem interseção com a fisioterapia, com a nutrição, então a gente engloba bastante coisa, a gente consegue gerenciar a saúde desses atletas, desses praticantes de corrida, nesse caso que a gente está falando aqui, mas de qualquer outro esporte. Então, a partir desses conhecimentos, a gente consegue avaliar o paciente, fazer a individualização que a Isa estava falando agora, a Isadora estava falando agora de uma maneira que é isso mesmo, a gente precisa individualizar caso a caso. Vão ter pessoas que, falando agora no assunto da nossa conversa aqui, vão ter pessoas que vão ter uma predisposição maior em desenvolver algum problema no joelho ou em algum outro local por conta da demanda da corrida. O esporte, no geral, ele vai demandar do corpo e a gente precisa estar pronto para suprir essa demanda. E a gente precisa adequar de acordo com cada um. Tem pessoas que precisam corrigir algum gesto esportivo. A gente conversa com a físio. Tem pessoas que precisam adequar uma coisa simples, como o tênis. O tênis não é adequado para você.
ou então você está fazendo uma progressão de exercício inadequada, que aí você vai se Às vezes machucar. você gasta uma fortuna para comprar o tênis daquela blogueirinha que você segue, que não sei o quê, e aí a hora que você vai pôr no pé, a gente faz aqui os testes do tênis e do guia do tênis também, e eu sempre começo os vídeos falando, gente, tênis é individual. O que é bom para mim nem sempre vai ser bom para você, né? Então é outro erro que a grande maioria dos corredores cometem, né? Isso. E aí a gente também precisa avaliar clinicamente, né? Ver se tem alguma coisa ali na saúde geral dessa pessoa, se precisa ser abordada alguma coisa, desde coisas simples de serem resolvidas, como uma anemia, até coisas mais complexas que limitem o seu exercício, alguma doença cardíaca mais limitante, ou pulmonar, ou até as duas coisas, né? Então, é isso que a medicina do esporte acaba fazendo. Pega as interseções que tem ali das especialidades que são pertinentes na prática esportiva, né? Não só médicas, mas também de saúde no geral, de áreas de saúde que não são médicas, e a gente acaba, então, vendo o que precisa ser modificado. Tem os fatores modificáveis que a gente consegue alterar, tem os não modificáveis, né? Que a gente acaba tentando, quando possível, passar por cima deles, ou então, de alguma forma, desviar deles, mas nem sempre é possível. Mas, basicamente, essa que é a nossa função como médico do esporte. E aí também pensar em saúde, né? Saúde pensando em saúde no geral mesmo, aí englobando tanto a saúde com a performance, a prevenção de lesões e, eventualmente, quando alguma lesão aparece, que é uma coisa que a gente sempre tem que deixar no nosso radar, porque pode acontecer. Quando isso acontece, a gente também diagnosticar, ver como tratar, reabilitar, por vezes até mesmo passar por cirurgia, isso depende de cada caso, né? Então... E aí a gente, com esse grau de ciência que a gente tem hoje em dia, com todas essas interseções, a gente consegue melhorar muito a qualidade de treinamento de um atleta, de um praticante de corrida. A gente consegue prevenir cada vez mais as lesões que podem acontecer, dar substrato para que a gente consiga performar cada vez melhor e o esporte não se tornar uma coisa deletéria. Mesmo para quem tem mais de 40 anos, né? Exatamente. Nós temos adaptações do exercício que trazem um benefício para a saúde no geral. O Marcel estava falando agora há pouco, melhora da parte pressórica, né? Quem tem pressão alta, melhora a pressão. Quem tem o diabetes, faz um controle não farmacológico, sem uso de medicamentos do diabetes. Tem pessoas que não precisam nem mais usar medicamentos, dependendo da situação. Tem a obesidade, a síndrome metabólica, que também são coisas que a gente precisa sempre estar educando as pessoas, porque a obesidade, o sobrepeso, traz consigo uma série de outras coisas. Às vezes é a porta de entrada para outras doenças, né? Sim. A gente também tem que falar de saúde mental. Saúde mental é super importante. Perfeito. Hoje em dia, considerando vida social, vida conjugal, vida, sabe, com seus filhos, com sua família, trabalho e o próprio financeira. Exato. E o próprio esporte, né? Para você performar legal, você também tem que estar com a saúde mental bem legal, senão atrapalha bastante mesmo. E a saúde mental é muito importante também quando você pensa em lesão. Quando você pensa em lesão, está muito associado com o processo de cura, de reabilitação. Total. Então, dizer que aos 40 você precisa pendurar lá o tênis, eu acho que não é a melhor coisa para se falar. Até porque tem gente que começa até depois disso, como a gente já conversou aqui. E os benefícios, eles vão estar em qualquer idade. O exercício da corrida é um fator de proteção para uma série de coisas, entendeu? Inclusive para proteger o joelho. Sim. Quando a gente está fazendo a corrida, ela quando bem feita, quando bem assessorada, quando bem orientada, é um fator de proteção. A gente vai ver que... ou então o meu joelho já tinha alguma coisa e melhorou muito depois que eu comecei a correr, fazer um treinamento de força, treinamento de resistido na academia. Então, assim... é muito mais provável que você tenha uma melhora da sua saúde articular e da saúde no geral do que realmente uma piora só porque você está correndo a partir dos 40 anos. Legal. Né? Doutor Marcel, quando a gente fala assim de pessoal mais velho, né? Hoje, na verdade, olha, a gente está soltando um material, a maioria das mulheres que correm, elas têm mais de 40 anos. Foi feita uma pesquisa e a grande maioria das corredoras mulheres brasileiras hoje tem mais de 40 anos. Então, que legal, não sabia. Essa pesquisa vai estar no ar a semana que vem aqui no nosso canal. Então, assim, e a gente sabe, a gente vê toda hora nas mídias sociais, lesão, as pessoas têm medo, eu tenho um monte de amigo que não começa. Você, como ortopedista,
não é a fatalidade, é óbvio, tem vários fatores, mas o que é o maior erro de quem está começando a correr, que aí realmente pode provocar uma lesão? Né? Qual é o principal erro que acaba levando o pessoal a sentar aí na sua frente, no seu consultório? Olha, reclamando do joelho, reclamando. Porque é tudo muito. Depende muito da Interligado, pessoa. né? Por exemplo, eu gosto de correr em montanha. Eu tenho um maratonista louco que um dia eu tive um problema no pé, ele me viu de muleta, aí falou: tá vendo? Você vai correr na montanha, na trilha. Eu falei: você sabe onde aconteceu isso? Na escada de casa. Eu nunca machuquei meu tornozelo correndo na montanha. Geralmente é assim, saindo do banheiro eu fiz um molhado, você acabou de correr uma trilha de 20 quilômetros e daí você torce no banheiro, né? Exatamente. Assim, eu vou elencar aqui, vamos elencar três erros mais comuns. Eu não sei se eu vou conseguir te falar um único, mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, é se empolgar muito. Então, a pessoa começa a correr e ela acaba fazendo um aumento muito abrupto, né, da carga, e ela começa a correr duas vezes, ela começa a correr todo dia, e começa a aumentar muito o volume, sem seguir nenhum tipo de progressão, e ela começa, assim, muita gente quer correr sempre o mais rápido que consegue, né, e ela quer correr sempre numa intensidade, às vezes até sem controle, né, ela nem sabe. Botar o RP lá do Strava, né, mostrando lá, né, enfim. Então, assim, eu acho que uma das coisas é uma progressão muito acelerada, assim, da corrida, você começar a correr e aumentar muito rápido as suas quilometragens e o número de dias por semana. O segundo ponto que está bem relacionado a isso é que muita gente que começa a correr, muitas vezes não se atenta para fortalecimento muscular, né? A gente sabe, e aí, isso é para qualquer idade, viu? Não tem nada a ver com acima dos 40 ou abaixo dos 40, mas em geral, com o passar do tempo, a gente tem uma perda de massa muscular também. Então, uma coisa que eu acho que talvez tenha que ser enfatizada em todas as idades, mas com o passar do tempo, fica até um pouco mais importante, é o fortalecimento muscular, que muitas vezes é deixado de lado pelos corredores, porque correr ao ar livre, poxa, é uma delícia, né? Vento na cara, você vê o dia, sair um pouco. Mas, assim, academia, o fortalecimento... Olha que fim de tarde de sexta-feira delicioso para ir correr, né? Exatamente. E muitas vezes o fortalecimento, ele é visto como uma atividade um pouco mais, por alguns, né, como monótona. A grande maioria, né, doutor? Infelizmente, a gente já até fez algumas pesquisas mais informais pelas nossas mídias sociais e a grande maioria, pelo menos do nosso público, não faz, se nega a fazer fortalecimento. Era pior. Eu acho que nos últimos 2, 3 anos melhorou um pouco. Com o jornalismo, né? Com o próprio jornalismo e com a informação, com as pessoas veiculando mais informação sobre a importância do fortalecimento. A gente pode até depois falar com a Isa, com o Litter, para eles darem a opinião deles aí sobre esse tópico também, mas assim, e o fortalecimento não é para performance em primeiro lugar, o fortalecimento é para prevenção de lesões, né? Então, eu acho que o fortalecimento muscular é um erro bem comum dos corredores. E por último, um erro que talvez seja já um refinamento de quando a pessoa já está começando a buscar um tratamento de lesão ou querendo correr distâncias um pouquinho maiores, é a técnica da corrida, né? A gente tem às vezes que a corrida é algo super natural, que a gente corre desde que a gente é jovem, mas realmente, quando a gente começa a aumentar um pouco as distâncias, uma técnica com menos impacto, com uma posição de corpo adequada, com menos oscilação ou saltos, ela acaba diminuindo um pouco o impacto no corpo e ela aumenta a longevidade da pessoa, tanto em correr maiores distâncias ou em correr mais anos sem lesão. Então, acho que em último lugar, que é algo que ganhou mais importância até mais recentemente, que a fisioterapia mudou um pouco até, minha forma de ver a corrida, depois que eu tive contato com os fisioterapeutas, principalmente na Care Club até, isso de reavaliar a técnica da corrida, de diminuir, aumentar a cadência,
muitas pessoas correm com um número de passos muito baixo, então eles saltam, eles dão passos muito largos, tem muito mais impacto. Então, em último, eu diria que talvez seja mais um processo que geralmente a pessoa vai buscar só quando ela já procura uma ajuda especializada, que é uma coisa mais final, mas que deveria ser o começo, é você ter uma técnica de corrida, vamos dizer, mais livre de impacto, uma técnica mais apurada, para você se machucar menos, né? Então, acho que eu diria que são essas 3 coisas aí que levam às lesões. E dentro disso que você falou, da fisioterapia, e a gente trazendo a Isa aí para a conversa de novo, né? Eu acho que eu, pelo menos também da minha experiência, né? As pessoas veem a fisioterapia, né, Isadora, muito para resolver um problema que a gente já criou, né? Mas eu, por exemplo, quando eu tenho metas de prova de corrida de montanha, que é mais desgastante, que não sei o quê, eu faço todo um preparo de fisioterapia preventiva, né? Então tem esse lado também de pré, não é simplesmente para ir lá, chegar lá com você, morrendo de dor e resolver, estraguei tudo, arruma agora, né? Que é bem assim que a gente vai para fisioterapeuta, e a grande maioria imagina fisioterapeuta. Mas existem algumas técnicas e alguns exercícios que depois a gente pode até falar melhor disso. A gente já falou algumas coisas no Jornal Corrida. Há uns 2 anos a gente fez com um fisioterapeuta também que a gente entrevistou. Ele fez o exercício de fortalecimento há uns 4 anos já. Acho que foi 2019, antes da pandemia, para o pé. Ele filmou na casa dele, aquela coisa do movimento no chuveiro para fortalecer o pé. E eu postei lá como, se você quer só a barriga tanquinho, para correr você precisa do pé tanquinho. Viralizou, né? Deu mais de 200 mil visualizações a história do pé tanquinho. Né? E é verdade, porque a gente fica todo preocupado em estar, sabe, em ordem, certinho, não sei o quê, mas e o pé, né? Então, assim, o que eu queria jogar para você? Eu acho que existe do meu conhecimento, e aí você é especialista, existem algumas coisas que são importantes, independente se você tem mais de 40 ou menos de 40, e que os corredores acabam esquecendo, né? Todo o fortalecimento, mas também alguns exercícios básicos, com elástico, soltura, que vão ajudar na prevenção, né, Isa? Com certeza, né? E para além de chegar quando tá totalmente ferrada, se joga na maca e arruma rápido, não demora muito que eu não posso parar. Eu tenho 42K daqui 3 semanas, né? Eu levei anos para construir isso, mas me arruma no máximo em 3, que senão já não vai funcionar muito bem. Mas sim, com certeza, eu acho que a gente precisa da visão da fisioterapia de um aspecto mais preventivo. A gente tem 2 pilares principais, que é uma questão que vem crescendo dentro da fisioterapia, né, que como o Litter trouxe, assim, de fazer esse gerenciamento, assim, a gente tem subsídios científicos da nossa parte de conseguir fazer um controle de carga juntamente ao treinamento, né, mais específico para o atleta, para a gente conseguir entender nessa relação um pouco de capacidade e demanda, né? Até que ponto tu vai estar, né, sendo positivo, até que ponto, né, tu tá fazendo uma agressão, né, talvez um pouco demasiada, e a gente trabalhar com riscos, né? A gente trabalha muito nessa parte educacional com o atleta, para a gente criar uma autonomia com ele também, mas dele aprender a manejar o próprio corpo e ter certa independência na tomada de decisão, né? Quando eu posso, talvez, segurar um pouco a quilometragem, quando eu posso espaçar um pouco mais, né? Aprender a lidar com o próprio corpo, no sentido de feedbacks do que o teu corpo está te dando. E o outro aspecto também que vem crescendo e que vai muito ao encontro do que o Marcel trouxe, que a Care Club trabalha muito fortemente nessa questão da mecânica da corrida, é que a gente sempre tenta, né? Expondo a pessoa, a mecânica dela, né? A gente está visualizando a maneira como ela corre. A gente consegue entender de que forma, né, a passada confortável dela, né, a forma natural dela correr, sem a gente mexer nada, quais estruturas a gente tem que dar mais atenção na hora de prescrever, né? Quais outras, né? Porque se a gente toma num aspecto geral, todo corredor deveria fortalecer o glúteo médio. Né? Talvez tem pessoas que corram com uma mecânica que não exijam tanto dessa musculatura e que o fortalecimento do glúteo médio talvez não seja o cerne principal. Nós vamos mexer
na mobilidade do tornozelo, nós precisamos ganhar flexibilidade da cadeia posterior, a gente precisa aumentar a força do quadríceps, enfim, né? Mas a gente sempre trabalha numa visão, né, na parte preventiva, em observando a mecânica de corrida dessa pessoa, em dar subsídios osteomioarticulares para ela, com base na nossa avaliação, para que ela suporte a própria mecânica, né? Muito além da gente, talvez, alguns ajustes pontuais a gente até recomenda, né? Tenta projetar o teu corpo um pouco mais para frente, vê se torna confortável para ti. Vamos tentar fazer um retreinamento da cadência, vamos tentar, né, trabalhar com o metrônomo, vamos tentar aumentar essa passada para diminuir o impacto. Mas, né, tu é obrigado a entrar com o calcanhar, pisa com a ponta do pé. Talvez a gente esteja mexendo, né, numa técnica que ela construiu ao longo de 30, 40 anos, né, e que até aquele ponto ela foi sustentada, né? Vamos tentar encontrar qual é o aspecto osteomioarticular dela que talvez esteja aparecendo nesse momento e que de forma a gente consegue dar subsídios, né, para aquela articulação para continuar suportando a carga que ela veio suportando, né, há muito tempo, né? Mas com certeza é uma área que vem crescendo, essa parte da prevenção, e que a pessoa fica sabendo que a gente atua nessa área depois que ela vem para tratar e a gente consegue explicar para ela que é o problema, né? Aí depois que teve o problema que entra no esquema depois, né? Exato, ela vai esperar dar o problema para ela entender que talvez ela não precisasse ter o problema para a gente, né, prevenir. Mas essa tem sido a porta de entrada, mas gradualmente ela fala para a amiga dela que ela está fazendo aquilo. Então, esse boca a boca tem crescido, né? E a ciência vem nos suportando quanto a isso também, né? Tem sido mais divulgado, para além do boca a boca, né? A gente tem se fortalecido com os subsídios científicos, mas com certeza é um trabalho que muito bem ajustado tende a favorecer, né, infinitamente a longevidade do atleta dentro do esporte. Né? Doutor Litter, dentro da parte da medicina esportiva, como que o médico do esporte pode... você já falou de uma forma geral, na verdade a medicina esportiva é meio que um maestro, né? Toda uma orquestra que envolve treinador, nutricionista, ortopedista, fisioterapeuta e tudo mais, e a medicina esportiva é quem rege, né? Diríamos assim, todo esse concerto, diríamos assim. Né? De que forma, o que você traz para o pessoal mais pontual, para o pessoal mais velho, que tem, primeiro para o pessoal mais velho, que até aceita mais buscar um médico do esporte. Então, o que você traz para esse público? E também para o pessoal mais novo. E minha última pergunta para os três vai ser sobre os jovens, não vai ser sobre os velhos. Porque eu acho que eles são o maior problema para vocês. Eles vão chegar lá num dia, né? Eles vão chegar um dia lá a ser mais velho, né? Exatamente. Exato. Né? Pô, muito interessante você falar que a gente está regendo essa orquestra aí, é uma forma bem legal de verificar isso. É mais ou menos isso, a gente fica na regência, mas não num cargo superior, é num cargo igual com todo mundo, só que a gente fica num controle um pouco maior, é diferente. O Marcel pontuou os três principais pontos de problema, né, que poderiam causar uma lesão, e eu concordo, eu acho que é isso daí mesmo. Então, quando você está cuidando de alguém que corre, você precisa identificar se ela está fazendo o básico para que ela não se machuque. O básico é o quê? Ela está correndo adequadamente? A quantidade que ela corre está adequada? Ela está numa fase em que é permitido que ela aumente, que ela progrida, né? Que é a palavra, a progressão dela está adequada para o que ela está praticando hoje? Começou a correr semana passada, já quer correr uma meia maratona. Será que é o momento? A gente precisa trazer esses questionamentos durante a consulta, até para acender na cabeça do corredor se o que ele está fazendo é real. Cai na realidade ou não, está fora da realidade. Qual é a expectativa? Na consulta é muito legal você sempre perguntar o que você quer. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo ele é real com o que você está fazendo agora?
Então a gente precisa ver se ele está correndo para correr uma maratona, ou uma meia maratona que seja, ou um Iron, depende. Você quer fazer isso? Tem isso também. Às vezes, a gente está falando de uma pessoa que realmente está querendo correr, que está ali com uma vontade ativa. Mas às vezes já acontece da pessoa estar ali e, putz, eu não quero correr essa corrida. Sabe? É legal você levar isso também. Aí ele falou da progressão, falou do treinamento muscular, que é importante para poder evitar a lesão. Então, isso é um ponto importantíssimo para se levantar, tá? Como você pontuou, não gosto de fazer academia, não gosto de fazer musculação. Musculação é chato. Vai da gente também arquitetar, orquestrar de que forma a gente pode encaixar isso na semana de treinamento para que não seja um fardo, porque a gente não tem que levar o esporte como um fardo. Sim, de forma alguma, né? E tem que ser uma coisa prazerosa e você tem que trazer para a pessoa que está ali com você o entendimento da necessidade daquilo. Só jogar e falar assim, você precisa fazer musculação. Acabou a conversa. Não dá para ser assim. A gente precisa explicar por A mais B, fazer uma educação em saúde. E isso é o que a gente mais deve fazer, nós profissionais da saúde, da físio, da ortopedia, do treinamento, da nutrição, todo mundo, os médicos, porque se não faz sentido na sua cabeça, você não vai fazer. Então você precisa, a gente precisa, vou falar gastar o tempo, mas não gastar no sentido ruim, a gente precisa usar a maior parte do tempo de consulta para fazer essas orientações, para dar essa educação em saúde, para que o paciente saia de lá com mais informação do que ele chegou, e não com mais dúvida. Às vezes desperta mais dúvida, o que é natural, mas dúvida a partir do que você está falando, e não dúvida do que ele já tinha antes, entendeu? Então, isso é uma outra coisa. Trazer, junto com a progressão adequada, o treinamento de força, também a avaliação de gestos, que a gente já conversou aqui, que também, eu também acho que chega mais no refinamento. A gente precisa verificar, como eu falei anteriormente, né, como é que está toda a saúde no geral, para que a pessoa esteja numa melhor condição de saúde, para que ela possa performar da melhor maneira possível. Sim. E aí, correndo da maneira adequada, aí, né, Isadora, você pode até conversar comigo sobre isso, com a gente aqui, tem um grande embate, né, de que ou você vai corrigir aquela biomecânica que está errada, entre aspas, ou você vai abraçar aquela biomecânica e fazer eventuais pontuações. Hoje em dia, a gente tende a fazer desse segundo ponto. Eu não vou mexer no como a pessoa está correndo hoje em dia. Eu vou identificar o que pode estar causando que ela tenha e aí eu vou fazer um pequeno ajuste. Não é que os dois sejam um mais certo que o outro, são maneiras diferentes de você abordar. Mas a gente consegue verificar que essas modificações pontuais e não uma modificação geral acabam trazendo mais benefícios, até porque você pode propiciar uma nova lesão, mudando a biomecânica completamente daquela pessoa. Até fazer com que ela desista de acompanhar com você, ou então desista do próprio esporte, não é o que a gente quer, né? Sim, com certeza. E também a Isadora trouxe um ponto que ela começou a falar aqui sobre carga, né? Carga externa de treino. Quantidade de treino que você está fazendo. É um pouquinho diferente da progressão. A progressão é que você vai colocar de estresse para adaptar. A carga é a quantidade que você vai colocar. E aí, na hora que você está fazendo o físio, você também está fazendo um exercício ali. Ele tem que entrar na jogada, ele tem que entrar na equação. Ele entra na planilha. Exato. Ele vai entrar na sobrecarga sobre as estruturas ósseas, musculares, articulares, de partes moles, de tudo. Então, é isso que a gente precisa trazer para o paciente. A pessoa que senta ali comigo, do meu lado, na minha frente, ela precisa sair do consultório entendendo a necessidade de fazer toda essa abordagem, quais que são os objetivos que a gente tem com aquilo, quais são os eventuais percalços que vão ter ali, porque eles podem acontecer. A gente precisa sempre deixar isso bem ciente de que a gente está fazendo algo que para a maioria funciona, mas para alguns não vai funcionar. Não vai funcionar. Exatamente. Assim como um tênis funciona para a maioria, mas para alguns não. Assim como um treinamento X vai funcionar para a maioria, mas para alguns não. Sim. Pensando em doenças, tem remédio que funciona para 80%, mas 20% não. Por aí vai. A pessoa precisa sair disso para que ela saiba o que ela pode esperar, para o bem e para o mal. Sim. No caso dela. Então, acho que essa é a principal, é uma das principais coisas que a gente precisa levar em consulta, sabe? Para aquele paciente, que aí a gente vai conseguir acolher, fidelizar, abraçar ele e junto com ele conseguir percorrer esse caminho que a gente está querendo percorrer junto, né, com toda a equipe. E o nosso papel aqui é levar esse pessoal, porque acho que o mais difícil de tudo ainda, doutores, aí, é levar esse pessoal para sentar na frente de vocês. Porque corredor também tem um lado meio professor de Deus, né?
Super, né? E aí eu vou jogar, o papo tá muito legal, depois eu vou marcar individual com cada um de vocês, já vou avisar lá o pessoal, tá? Mas a gente já está aqui há mais de 40 minutos, eu não quero ficar tomando muito mais tempo de vocês, e eu vou jogar uma pergunta em cima do cerne da nossa conversa, que é após os 40 anos, e eu vou jogar uma pergunta que uma das coisas que a Isadora falou me trouxe aqui. Eu tenho uma percepção de quem está de fora, mas que frequenta a Care Club, que conversa com muita gente, que o corredor mais jovem, ele dá muito mais trabalho do que o mais velho. Porque o mais velho, a gente tem até um certo medo e uma certa conscientização cultural até maior, né? Principalmente quem faz mais exercício mais tempo. Então, eu acho que assim, todo esse cerne da conversa que provoca a lesão depois dos 40, eu acho que a galera mais jovem está muito mais exposta a certas lesões por serem mais afoitos, por serem mais professores de Deus, por quererem uma evolução mais rápido, por tudo isso. Eu tenho essa visão. Olhando as mídias sociais, conversando com os amigos, né? Eu tenho essa visão. Eu jogo essa pergunta para os três, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui da gente. Pessoal mais velho dá menos ou mais trabalho? Quem dá mais trabalho são os jovens? Doutor Marcel, você. Olha, eu acho que realmente, pela minha experiência, igual a Isadora falou, a gente acaba cuidando até dos mais novos do que dos mais velhos aqui. Viu? E eu acho que uma coisa interessante que você comentou, entre todos esses fatores que a gente discutiu já nessa conversa, uma coisa que chama atenção, e eu acho que é uma coisa preocupante um pouco, são as mídias sociais. Isso que você falou é um negócio super, super importante, né? Eu acho que vai um pouco tudo de encontro ao que o Litter falou e que a Isadora falou também, que o esporte ele tem que ser individualizado, que é o que a gente conversou, que na verdade é todo o alvo dessa conversa, né? dos 40 anos, 50 anos, na verdade, assim, você tem que adequar ao que aquela pessoa pode fazer. Igual, se é uma pessoa que dorme 4, 5 horas por noite, porque tem uma rotina de trabalho, essa pessoa não vai conseguir, mesmo que ela tenha um baita condicionamento, ela vai ter algumas limitações de quanto ela pode fazer de atividade física. Então, assim, alimentação, então, assim, tem várias coisas aí que a gente precisa individualizar. E uma das coisas que eu acho que a mídia social é perigosa, principalmente com esses aplicativos que permitem você se comparar a outras pessoas, que mostram quem fez o tempo mais rápido naquele percurso. As pessoas ficam muito numa questão de ego, de querer postar o tempo mais rápido. Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, principalmente do Instagram, Strava, entre outros inúmeros aplicativos que existem. A gente aqui no jornal, enfim. Exato. Corrida, a gente tem que ter um cuidado absurdo. Cada um é único, entendeu? Cada um tem as suas características. A gente tem que se comparar menos, respeitar o nosso processo, não querer... E o jovem, ele é muito imediatista, então, e ele quer, muitas vezes afoito, ele quer rápido resultado. E o esporte de endurance, né, principalmente, é um esporte que leva tempo. Sim. Então, seja o ciclismo, seja o triatlo, seja a natação, seja a corrida, aqui a gente está falando de corrida, mas a gente poderia estar falando de outra coisa. A gente leva tempo, então a gente precisa ter paciência, precisa seguir as etapas, não se compare, cada um tem o seu processo, respeita o seu processo, ouve o seu corpo. Então, se você está num dia muito cansado, que você tem uma semana de trabalho muito difícil, às vezes é melhor você descansar do que você correr. Você vai ter mais benefícios se você descansar, dormir até mais tarde. Essa semana. Exato. Você essa semana. Então, assim, ótimo exemplo. Então, eu acho que para o jovem aí, vamos dizer assim, eu acho que uma das mensagens seria essa, né? Respeite o seu processo, procure a ajuda, igual você falou também. Às vezes a pessoa prefere gastar dinheiro num tênis novo do que ir lá e passar... Do que fazer um check-up. Não faz check-up anual. Existe um maratonista que nunca fez um ego espirométrico. Oi? Para mim, sério, aí a galera fala, a rua do corrida é chata. Porque a rua é velha. Não, para mim é inconcebível alguém querer fazer um monte de maratona do ano e não fazer um check-up. Mas o AlphaFly tá em dia.
O AlphaFly tá zeradinho, né? Todos os outros também, né? Enfim, é 2 pau de tênis, mas não faz o check-up. E vai, pegando aqui, Care Club, a gente tem o cupom de desconto para fazer na Care. Não quer? Hoje tem um monte de lugar, tem lugares que você faz check-up, tem até check-up corredor em alguns lugares hoje. Você vai lá e faz aquilo que precisa fazer para você correr. Né? Então, Exato. Isso é absurdo. Desculpa ter te cortado, Marcelo. Não, mas era isso mesmo que eu estava falando. Você, total, o que você falou. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que o mais jovem, acho que a questão é mais de talvez pular algumas etapas, de querer já correr muito rápido, ou se comparar, ou não passar nesse processo de fortalecimento, de respeitar porque o seu corpo, de certa forma, aguenta um pouco mais de pancada até ele dar problema. Ele vai dar problema se você não respeitar, mas ele demora um pouquinho mais do que quando a pessoa é menos condicionada ou com o passar do tempo. Então, acho que a questão é essa, mas o jovem tem mais dificuldade, talvez, de ouvir o próprio corpo, vamos dizer assim. Eu vou deixar a Isa responder, depois eu vou complementar essa tua frase aí da dificuldade que o jovem tem. Eu acho que é na mesma linha, assim, né? Eu acho que talvez uma das coisas que, se a gente tivesse que determinar uma, assim, é que a nossa intuição, né, dentro... A corrida, eu acho que ela é muito democrática por isso. O cara quer aprender a jogar tênis, ele se matricula numa aula de tênis. Ele quer... Mas aprender a correr, muitas vezes, ele não procura as especialidades necessárias ou o auxílio necessário nesse aspecto, assim. Então, né, tem profissionais capacitados para orientar ele, né, tem o treinador que vai prescrever a planilha de acordo com a capacidade dele, né, tem o médico que vai entender, né, sei lá, como é que tá a saúde do joelho dele, a saúde articular dele, tem fisioterapeuta que pode entender como tá a força, aquela mobilidade, enfim, outros aspectos. Mas muitas vezes a gente não passa por esse processo dentro da corrida pelo que a gente visualiza dentro, né, do consultório ou da nossa experiência. E indo ao encontro do que o Marcel disse também, né, eu acho que a experiência do corredor dentro do seu processo de prática, ela é benéfica e isso tende a crescer com a idade, né? Então, o jovem geralmente é mais afoito, mas ele também não tem, né, por muitas vezes ser a primeira lesão ou o primeiro desconforto, não tem muitas vezes uma comparação temporal. Não, mas quando eu dei um passo a mais, né, quando eu extrapolei, quando eu senti esse mesmo desconforto, me gerou um problema que eu tive que parar. Hoje eu não vou insistir dessa dor, o que muitas vezes um corredor que tem uma experiência um pouco mais vasta, ele consiga fazer esse raciocínio e que permita, talvez, né, ele não, por dar aquele passo a mais, alguma coisa não acontecer, né? Mas essa pressa, essa vontade de pular etapas, se a gente for pensar num controle de carga, que é um dos aspectos que a gente faz muito dentro da fisioterapia, ele bagunça todo o processo, né? Então, se a gente for pensar nesse âmbito, sim, talvez a prematuridade dentro do esporte ela seja um fator, né, que nos faça a ter um pouco mais de predisposição a desenvolver determinados desconfortos. E o atleta, né, mais velho, geralmente ele, né, como o Litter trouxe, às vezes a gente fica, né, como um profissional de referência para ele. Então, coisas que ele poderia decidir sozinho, ele compartilha com a gente fica mais como um guru, a gente cria certa intimidade, né? Então, tendo mais experiência dentro desse processo, ele também, né, sabe a quem recorrer e até se questionar quanto às suas próprias decisões, o que muitas vezes o atleta jovem não faz, né? Então, eu acho que, né, muitas vezes a experiência e a idade dentro do processo nos ajuda nesses aspectos de conhecer o próprio corpo e entender, principalmente quando é a hora da gente dar uma segurada. Litter, e no seu caso, como médico do esporte aí, como que você vê esse lado, o jovem,
né, e o mais velho, né? Eu acho que o mais velho, a gente também, com o tempo, eu aprendi uma coisa na corrida de montanha com a Fernanda Maciel, que é a nossa principal ultramaratonista, corredora de montanha aí do Brasil. Ela me ensinou numa entrevista há muitos anos que na montanha a gente aprende a ser humilde. E acho que quando a gente é mais velho, a gente é um pouquinho mais humilde, a gente ouve mais, né, os outros, né? Então, eu queria que você colocasse um pouco esse lado do jovem. O que é mais preocupante? Você ser um jovem afoito ou você ter mais de 40 anos, né, para ter longevidade na corrida? O jovem, ele realmente é mais imediatista, né? E também ele é mais inconsequente, né? Eu acho que a gente estava aqui falando sobre esses pontos assim, e ele é mais inconsequente. Nunca vai acontecer nada comigo. Não, eu faço do jeito que eu faço sempre, então não vai acontecer nada. E aí, por mais que você fale oriente, não dá tanta bola. E aí, com o passar dos anos, o que você vai ganhando? Maturidade, fica mais consequente, né? Aí vai no que a Anaísa falou. Eu me machuquei uma vez, me lesionei uma vez, isso vai te trazer uma lembrança quando você quiser extrapolar novamente. Então, na hora que você chega ali com 40, 50, 60, 90 anos, você já tem uma bagagem de vida que vai fazer com que você repense muita coisa quando você quer arriscar demais. E também quando está ali na pontinha, na pontinha da situação acontecer, e você já começa a ponderar muito mais, né? Isso às vezes é até um problema, né? Porque fica tanto na cabeça que às vezes a gente precisa um pouco Não pode limitar tanto também, né? Isso, vamos lá. Que aí entra as pessoas mais velhas acabam ficando muito receosas, algumas até chegam a ter uma certa teimosia, né? Uma resistência muito grande em fazer o que a gente está orientando fazer, com a melhor das intenções. Mas basicamente é isso, é ficar se equilibrando ali, né? Sim, nesses dois cenários, porque às vezes a gente pega alguns atletas jovens que são super conscientes, que ouvem a gente pra caramba, e vice-versa. O cara mais velho de 50 anos ali acha que tá com carro 0 km e manda ver. E aí não dá. Então, eu acho que é um grande balanço entre essa questão de ser consequente e inconsequente e ter uma maturidade de experiências de vida que acaba a gente fazendo com que... E a gente como profissional também, né? A gente vai ficando mais maduro com o passar dos anos e mais experiências de vários e vários atletas e pacientes. A gente vai ficando cada vez mais cascudo, talvez seja a palavra. Com certeza, com certeza. Pessoal, eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, doutor Marcel, vamos marcar um outro papo, tá? Não estou com nenhum problema ortopédico, graças a Deus. Tá bom. Aliás, o ortopédico eu nunca tive muito, viu? Apesar de correr há muito tempo, todos os problemas ortopédicos que eu tive na vida sempre foi fora do esporte. É caindo da escada, é na rua, é em moto, foi de correndo, nunca, graças a Deus, foi correndo, né? Isa também, né? Talvez eu esteja aí na Maratona de Porto Alegre, então se eu for, dou um pulo aí na Care de Porto Alegre para a gente se conhecer. Parece, por favor, vamos fazer um recovery, vamos tomar um cafezinho. Com certeza. Não, mas não vou correr, não. Ainda não estou na fase de correr, eu ainda estou voltando. Está bem difícil esse processo de volta aí, depois de pandemia, trombose cerebral, enfim. Mas está indo devagar, né? Eu sou aberta, independentemente disso. Eu sou uma idosa consequente. Apesar de querer voltar para fazer uma prova de montanha de mais de 50 quilômetros, né? Mas, enfim, tudo bem, a gente chega lá devagarinho. Né? A gente tem um monte de especialista por perto, graças a Deus. Né? Dr. Lister também, né? Uma hora que eu estiver aí pela Care, né? Onde você está, a gente se vê, conversa. Queria agradecer vocês, a gente também está à disposição para falar de outras coisas, levar informação. Eu acho que é mais do que informação, né? Eu gosto de falar que é levar conhecimento para o corredor. Né? Porque a gente faz muita besteira quando a gente corre por não ter conhecimento. Né? Então, se a gente pode levar conhecimento vindo de várias fontes, isso acaba fomentando o nosso mundo da corrida e fomentando com saúde, né? Que é essa a ideia. A gente não quer... Dá para correr depois dos 40? Dá. Está aí a dona Beth Lindenberg, né? De Atlanta,
que falou com a gente essa semana, com 98 anos, e ainda ela passa no pórtico lá, ela fica preocupada em parar o cronômetro. A imagem dela é ali, olhando no relógio, embaixo do pórtico e parando o relógio dela, porque ela está preocupada que ela fez a sub 59 minutos 5K. Né? Então, assim, você pode ter metas até com 98 anos, seja de tempo ou só de saúde, bem-estar, enfim, né? Acho que realmente assim, a gente só vem fundamentar aquilo que a gente já sabe, que a ciência já falou, que correr não prejudica, não é o objeto que prejudica alguém, que deixa de dar saúde a alguém. Existem uma série de fatores que podem provocar alguma coisa caso você corra. Né? Mas não é a corrida que provoca isso ou aquilo. Né? Se você está bem acompanhado, se você está assistido, se você fez um check-up, se você sentiu uma dor, passou no ortopedista, se você faz uma fisioterapia preventiva e tenta entender de que forma isso pode te ajudar. Né? Então, isso é muito importante. O corredor ele tem muito a máxima do correr é só colocar um tênis, e a máxima de que correr é simples. Correr é democrático, mas não é simples e nem é tão de graça assim. Né? Porque se você não investir ao longo da sua trajetória de corredor, você vai gastar muito mais no final. Eu costumo falar isso para a galera. Então, faz o check-up, passa no ortopedista, vai fazer a primeira maratona, faz uma geral, passa em todo mundo, monta um treinamento com o treinador, não pega planilha de graça na internet, sabe? Enfim, tem várias formas. Né, de você ter longevidade, não só na corrida, mas na vida. Né, e a corrida ajuda nisso. Né? Doutores, muito obrigada mais uma vez por esse papo, e a gente está à disposição de vocês. Obrigado, Roberto. Muito legal o bate-papo. Obrigada. Legal. Tchau. Beijo. E boa semana para todo mundo. Galera, e fica de olho aqui, se inscreve no canal para vocês acompanharem os vídeos. São de 2 a 3 vídeos novos por semana. A gente fala de saúde, a gente fala de tênis, a gente fala de viagem, a gente fala de tudo que o corredor gosta, de alimentação, né? Porque a gente também gosta de comer. A gente fala de tudo que o corredor gosta. Valeu, obrigada, bons treinos para todo mundo.